Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Gilberto Ockmann, Marta Rett e Eduardo Marques, são os organizadores da obra, chamada Políticas Públicas no Brasil, que foi publicado pela editora Fiocruz, mais especificamente no ano de 2007. Só lembrando a vocês que o Caderno de Resenhas é um canal onde a gente discute livros em formas de resenhas e resumos, né? Livros sobre política, sociologia em geral. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, pode dar um dislike. E a gente pede aí, se você gostou do canal, se inscreva, ajude, colabore para que a gente possa ampliar os livros aí em que a gente faz comentários e a gente tece, né? E a gente leva o conhecimento de vocês, tá ok? Grande abraço a todos. Então, a obra de Ockmann, Rett e Marx, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é formada por 3 artigos, escritos respectivamente por Sônia Draibe, Celina Souza e Ana Cláudia Capella, onde os autores apresentam os conceitos que vão trabalhar na obra. Só lembrando que esses autores são muito importantes no desenvolvimento das políticas públicas, no pensar das políticas públicas no Brasil. Né? No texto de Sônia Draibe, a autora apresenta uma revisão de literatura, onde traça uma comparação sobre os sistemas de proteção social. A autora se atém sobre os recentes debates sobre as diferenças e semelhanças dos estados de bem-estar, tanto no Mediterrâneo quanto do leste asiático, e quais as suas contribuições para os trabalhos relacionados às questões de gênero e de família. Essas questões apontadas pela autora são significativas, uma vez que auxilia a localizar as transformações pelos quais esses sistemas de proteção passaram, e de forma especial na América Latina. No texto de Celina Souza, a autora aponta as principais contribuições da literatura acerca da análise de políticas públicas. Escreve sobre como surgiu a disciplina no contexto brasileiro, define os principais conceitos e discute as relações entre o campo de conhecimento e a literatura neoconstitucionalista, que recentemente tem chamado muito a atenção. Vale chamar a atenção para a pouca literatura existente sobre o tema na língua portuguesa. Isso valida ainda mais a contribuição da autora, uma vez que servirá de base para a construção de artigos e textos futuros. Ana Cláudia Capella, de forma muito objetiva, trata da formação de agenda, destacando os modelos de fluxos múltiplos de John Kendall e do equilíbrio pontual de Baumgartner e Brian Jones, assim como as relações críticas sobre esses trabalhos. No primeiro modelo, a autora tenta buscar a explicação das condições de entrada de um tema na agenda do governo, apontando continuidade ao modelo de lata de lixo, de Mark e Olsen, e ao mesmo tempo explicitando. Aponta para as críticas e o cita como um modelo excessivamente aberto, e assim propõe explicações paralelas. Sobre o segundo modelo, a autora tenta dar continuidade para entender as decisões políticas e dos momentos de mudança que caracterizam pontos específicos da sua trajetória. Nesse sentido, a autora faz a analogia entre a biologia e os processos de evolução, a processos similares a curvas em S, associando as longas estabilidades com mudanças intensas que se concentram no tempo. De acordo com a autora, o processo de produção das políticas seria dividido entre subsistemas especializados e que são encarregados da operação e dos detalhes das ações governamentais e as lideranças políticas centrais. É necessário salientar que as lutas políticas formam as imagens da política e que os empreendedores dessas políticas devem promover a relação entre problemas e soluções, tal como Kendall tem relevância explicativa central. A segunda parte da obra
os organizadores tratam dos processos decisórios. É composto por 3 artigos, escrito por Soraya Vargas Cortes, Sidney Jorge da Silva, Rafael Cortes, Marta Rett e Eduardo Marques. No primeiro texto da segunda parte, Soraya Cortes trata de um estudo empírico sobre os conselhos municipais de Porto Alegre, cuja investigação buscou identificar os fatores que afetam a participação popular. Esse texto contribuiu de forma significativa no sentido de testar as proposições explicativas de diferentes correntes teóricas e integrá-la em uma explicação que combina e articula diferentes variáveis institucionais e societais. Na visão da autora, a disseminação dos conselhos municipais foi desencadeada pelo processo de descentralização, que condicionou a transferências de recursos para os níveis subnacionais de governo. Na visão de Cortes, a simples existência dos conselhos municipais não significa que a população participa de forma mais ativa na política. Para que a participação ocorra, segundo ela, é necessário ter a combinação de vários fatores. São eles: características específicas da área de política pública em questão, a capacidade de organização dos movimentos populares, sindicais e de grupos de interesses de usuários da cidade e posições favoráveis das autoridades municipais em relação à participação e à natureza da policy community em cada área. No texto de Sidney da Silva e Rafael Cortes, os autores analisam a interação estratégica entre setores do sindicalismo e o Executivo Federal no processo de tramitação legislativa de uma das mais importantes recentes de reforma de políticas, que está no centro da agenda de reformas do Estado brasileiro. Os autores partiram da reforma da Previdência, organizada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Os autores investigaram as relações entre a decisão final e a interação das estratégias dos autores envolvidos, em especial os sindicatos, com as regras do processo decisório. Os autores apontam para a limitada capacidade de influência dos sindicalistas na arena decisiva brasileira e a limitação imposta colocada sobre as centrais sindicais, no sentido de desenvolverem estratégias de vetos à proposta de reforma do governo FHC. Na visão dos autores, as regras do processo decisório favoreceram o Poder Executivo Federal, o que permitiu a aprovação do projeto. No terceiro texto da segunda parte do livro, os autores se debruçam sobre a municipalização da política de saúde no final dos anos 90, onde eles conseguem medir o alcance em termos de capacidade de produção de serviços e a consequente redução das desigualdades entre as unidades subnacionais. De acordo com Rett e Marques, a implantação do SUS no país significou a descentralização de atividades diretas de prestação de serviços, mantendo um grau elevado de coordenação das políticas federal do governo. Os autores apontam que os sistemas de políticas coordenados de forma nacional tendem a reduzir a desigualdade entre as unidades subnacionais. Nesse sentido, ocorreu uma ampliação da prestação dos serviços ambulatoriais na grande maioria dos estados e ao aumento da presença dos municípios na prestação dos serviços hospitalares. Mas a desigualdade entre os municípios não sofreu grande redução. A terceira parte da obra começa com o texto de Avelino, Brown e Hunter, onde os autores falam sobre a internacionalização econômica, democratização e gastos na América Latina entre os anos de 1980 e 1999. Nesse texto, os autores avaliam o impacto dos processos recentes de abertura econômica e democratização sobre a estrutura de gastos de países latino-americanos. Os autores usam como parâmetro as medidas de abertura financeira e dos regimes políticos. Os autores avaliam a dinâmica dos gastos sociais em educação, saúde e previdência.
Na visão dos autores, a democracia tem efeitos positivos sobre os gastos sociais. No texto de Daniel Arias Vasquez, o autor analisa os efeitos de desenhos específicos da regulação das finanças públicas. No caso, os efeitos do Fundef, entre os anos de 1998 e 2006. O autor demonstra no trabalho que, apesar de ter ocorrido convergências nos valores anuais de investimento por aluno dentro dos estados, os baixos valores estabelecidos como mínimos nacionais reduziram o impacto de equalização entre unidades nacionais. No trabalho de Gilmar Rodrigues, o autor avalia o comportamento do gasto público nos municípios do estado de Santa Catarina, ao longo de duas gestões, de 1993 a 2000. O autor avalia a existência de padrões diferentes de gasto por função em administrações de direita, centro e esquerda, considerando o partido a que pertence o prefeito municipal, assim como os diferentes comportamentos de gastos de diferentes partidos analisados separadamente. O autor não encontra diferença entre os perfis de gasto das administrações posicionadas ideologicamente de forma distinta, embora os gastos tenham apresentado grande regularidade e seguido um perfil cíclico. Na quarta e última seção do livro, os organizadores apresentam as contribuições associadas à análise da implementação e à avaliação das políticas. A seção começa com o texto de Thelma Menicucci, onde a autora analisa a implementação da política do setor de saúde no Brasil dos anos 1990, contrapondo análises anteriores que viram o avanço do setor privado. A base do trabalho é o contexto de reestruturação do padrão de financiamento das políticas do Estado brasileiro na década e as restrições orçamentárias que caracterizaram um momento intenso de ajuste fiscal. A autora destaca os setores mais organizados em termos da política e uma dimensão mais ampla aos planos privados de previdência. A dimensão mais ampla aos planos privados de assistência no interior do modelo dual de assistência médica, que constitui um dos mais importantes legados para a compreensão de nosso sistema de saúde. No geral, a autora aponta que a ausência de atores organizados na área tornou a trajetória mais difícil no caso de melhoria das condições de trabalho e de investimento na área da saúde. No segundo texto da quarta parte, Pimenta e Filgueiras analisam a avaliação de políticas do Chile e do Brasil. Os autores investigam de forma comparada as políticas de avaliação de avaliação da educação no Chile e no Brasil em período recente e traçam um amplo panorama do surgimento da avaliação. E em seguida discutem a constituição do sistema e a utilização de seus resultados nas demais políticas de educação dos dois países. Como resultados, os autores apontam que as políticas de educação foram implementadas em conjunturas políticas e finalidades distintas nos países. Para finalizar, o texto de Gilberto Walkman, onde o autor trabalha a agenda internacional e políticas nacionais, uma comparação histórica entre os programas de erradicação da malária e da varíola no Brasil. Através de uma perspectiva histórica, o autor aborda questões cada vez mais centrais e contemporâneas que versam sobre as possibilidades e desafios de políticas domésticas autônomas em um mundo cada vez mais interdependentes. Em sua análise, o autor sugere que as políticas estatais de saúde no Brasil pós-guerra mundial devem ser compreendidas pela sua dinâmica interna, mas também como condicionada por essas interações. A perspectiva histórica é considerada crucial para a compreensão e a comparação entre esses dois programas e a agenda internacional. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Fique em paz e com Deus e até a próxima. Grande abraço.